turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar, porque hoje é o dia da rainha. E Daniel, meu parceiro, já sabe, é o dia da matemática, é o dia de brilhar. Gente, hoje nós vamos estudar medidas de capacidade. Eu vou te falar um negócio, é um conteúdo top que você vai fazer uma conexão link com medidas de volume. Então, olha o título dessa aula, turma. Olha aqui, ó. Medidas de capacidade. Nós estamos sexto ano no PET 4, semana 3. E, como sempre, eu preciso te informar o que você vai aprender durante este encontro, beleza? De olho na tela. Então, olha aqui, ó. Resolver problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade, volume, sem o uso de fórmulas inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Turma, olha, vou te falar um negócio. Hoje a aula é top. Ó, segura para você ver o seguinte, as relações entre medidas de capacidade e medidas de volume. Tranquilo? Então, para a gente começar, eu quero que você entenda esse sistema de medidas. Olha na tela. Então, aqui, ó, você tem aqui leite. Só que você observa aqui vários formatos de garrafa e você tem até ali um copo. Tem um copo, uma jarra, uma garrafa bonitinha. E eu quero que você observe esse texto. Ao encher um recipiente com líquido, verificamos que ele ocupa toda a forma do recipiente. Então, por exemplo, estou preenchendo aqui essa garrafa e o líquido tem a forma, né? Representa a forma dessa garrafa. Então, nós estamos mexendo com capacidade. Tranquilo? Então, nada melhor do que a gente definir capacidade. Chamamos de capacidade o volume do interior de um recipiente, ou seja, a capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido. Tranquilo? Então, a nossa unidade central vai ser litro e a partir disso nós vamos ver os múltiplos e os submúltiplos. Tranquilo? Agora eu quero que você observe essa imagem também na tela. Você está vendo aí que eu estou colocando num cubo 1 litro de água. Ô, professor, mas esse cubo, ele tem as arestas congruentes, tem sim. Se você olhar bonitinho, você vai ver que cada aresta vale quanto? 1 decímetro. Ah, professor, então top. Você está me falando que 1 litro equivale ao volume de um cubo cuja aresta é 1 decímetro? Sim. Sim. Então, vamos definir isso aqui, ó. O litro é a medida de capacidade de um cubo que tem 1 decímetro de aresta. Não, Lucas, então, vê se eu estou viajando com a coisa que você me fala. Você está me falando o seguinte, que 1 litro equivale ao volume daquele cubo ali que está desenhado. Sim. E qual que é o volume daquele cubo, turma? O volume vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1. Mas decímetro vezes decímetro vezes decímetro vai dar o quê? Decímetro ao cubo. Então, eu estou te falando que uma equivalência possível é você me falar que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Massa, top? Legal. Então, primeira relação legal. Agora, tabelas de medida de capacidade. Então, ó, no quadro a seguir, nós temos os múltiplos e submúltiplos do litro que fazem parte do sistema de medidas. Então, aqui está a nossa tabela. Então, ó, à direita do litro, nós temos os submúltiplos. Então, decilitro, centilitro e mililitro. À esquerda, nós temos os múltiplos. Quilolitro, hectolitro e decalitro. Beleza? E qual que é a regra de sempre? Essa regra é muito parecida com medidas de comprimento. Então, você não vai assustar aqui. Qual que é a regra? Olha aqui, ó. Para posicionar um número nesse quadro, devemos lembrar que cada ordem recebe um algarismo e que o último algarismo antes da vírgula fica na ordem indicada. Ordem casa. Tranquilo? E para isso, eu tenho que te mostrar exemplos. Beleza? Vamos acompanhando comigo aqui na tela. Ó. Primeiro exemplo, como que eu vou posicionar esse valor na tabela? Pegando a minha canetinha aqui, vamos que vamos. Então, ó, vou te perguntar. Qual que é o último algarismo antes da vírgula? É o 5. Então, o 5 fica na casa do decalitro. Então, vai ficar assim, 5, vírgula. Cada casa recebe apenas um algarismo. Então, vai ficar assim, ó, 2, 7, 9.
Como que nós vamos ler isso, turma? Da seguinte maneira, 5 decalitros e 279 centilitros. Massa? Do mesmo jeito que a gente fez no passado em medidas de comprimento. Mais um exemplo. Vamos ver aqui, ó, mais uma situação. 0,015. Eu quero colocar esse valor na tabela. Aí olha para mim. Olha aqui, ó. Se liga, hein? Aqui, ó. Quem que vai ficar na casa do quilolitro? Quem que vai ficar? O zero. Ah, professor, por que o zero? O zero é o último algarismo antes da vírgula. Então vamos colocar ele aqui, ó. Ó o zero aqui, bonitinho, show. Vírgula 015. Ah, Lucas, entendi. Então cada casa recebe um algarismo e o último algarismo antes da vírgula fica na casa correspondente. Top, massa. E agora, Lucas, como que eu vou ler isso aqui? Simples, turma. Se a parte inteira é zero, eu vou ler normalmente a parte decimal, pensando na minha última casa trabalhada. No caso aqui, 15 litros. Ah, Lucas, entendi. Então agora é só prestar atenção que esse sistema faz assim, a mesma regra, tem a mesma regra que medidas de comprimento, sim. Tem a mesma regra. Então toma cuidado para você não se perder aqui. Agora, eu quero transformar algumas coisinhas. Por exemplo, eu quero transformar 7,43 litros em mililitro. E aí? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que posicionar esse número na tabela. Então, quem que vai ficar na casa do litro? O 7. O 7 está aqui. Vírgula 43. Se eu quero ir de litro para ml, mililitro, a vírgula sai daqui, bonitinha, e vem para cá. Ah, professor, entendi então. Então, nessa ordem vazia, eu coloco zero? Sim, coloca zero. Então, esse carinha em litro é a mesma coisa do que 7.430 ml. Ah, Lucas, agora eu fechei com 10. Agora eu lacrei. Então, vamos ver aqui agora, ó. Ó, mais um exemplo. Transformar 53 centilitro em hectolitro. Nossa, professor, aí está pegando pesado. Professor, não estou vendo vírgula. Não estou vendo vírgula ali. Aí você pega o último algarismo e coloca na casa correspondente. Vamos ver? Então aqui, ó. Quem vai ficar na casa do centilitro? O 3. Então vai ficar assim, ó. 3 e aqui 5. Ah, Lucas, então a vírgula imaginária está aqui. Isso. Eu quero ir para hectolitro. Então a vírgula sai daqui e vem para onde? Para cá. Aí nessas ordens vazias eu completo com o quê? Com zeros. Simples assim. Então esse carinha em centilitro é a mesma coisa do que 0,0053 hectolitros. Ah, professor, massa. Agora presta atenção, presta atenção. Na hora de você transformar, fique muito atento na hora de posicionar a vírgula, porque geralmente é aí que ocorre o erro, é aí que ocorre aquele deslize que eu não quero que você cometa. Fechou? Sim? Então, chegou na parte que eu particularmente amo dessa matéria. Olha, se você quiser dificultar um pouco essa medida de capacidade no caso, é brincar com equivalências em relação ao volume. E isso é muito frequente em questões do seu PET, em questões da sua vida. Então fique atento às seguintes equivalências. Olha, nós vimos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, beleza? Mas eu quero brincar com você na origem das outras. Como assim, Lucas, brincar comigo na origem das outras? Olha que interessante. Vem comigo aqui. O que você sabe? Você sabe que colocar aqui mais bonitinho, coloca assim, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Beleza? Eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Olha qual forma que eu posso escrever. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa do que 1000 centímetros cúbicos. Beleza? É a mesma coisa do que 1000 centímetros cúbicos. Massa. Só que 1 litro é a mesma coisa do que 1000 ml.
Gente, se 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1.000 ml, o que você pode concluir com isso? Que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Ah, professor, então peraí, vê se eu entendi. Se a garrafinha de água que eu tenho aqui em casa, que está informando lá 500 ml, eu posso afirmar que o volume é a mesma coisa do que 500 centímetros cúbicos? Pode. Ah, entendi. Então a relação é bonitinha. Se eu tenho a quantidade em ml, é a mesma quantidade em centímetros cúbicos? Sim, é a mesma coisa. Agora nós vamos justificar uma outra relação envolvendo o metro cúbico. Então, ó, vou apagar isso aqui. O que eu vou fazer aqui, turma? Ó, agora, pessoal, nós vamos ver uma outra equivalência. A equivalência com o metro cúbico. Olha que massa, turma. Você sabe que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Beleza, essa relação é conhecida de você. Agora, você também sabe que se eu coloco aqui 1.000 decímetros cúbicos, isso equivale ao quê? A 1.000 litros. A relação não é direta, bonitinha? Se eu tenho a mesma quantidade aqui, vai ser a mesma quantidade no outro lado? Beleza. E agora, Lucas, o que eu vou ter que pensar? Gente, agora que vem a sacada. Isso daqui, ó, é a mesma coisa do que 1 metro cúbico. Você viu comigo isso na outra aula. Isso aqui é a mesma coisa do que 1 metro cúbico. Então, eu estou te falando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Ah, professor, entendi. Então, as variações das equivalências, eu posso focar só nessa daqui e a partir dessa brincar com as outras? Sim, fica à vontade. Aí é você. Se você decorar, sucesso. Se não, a partir dessa dá para você mexer. Então, vamos ver aqui, voltando aqui, bonitinho, apagando. Galera, agora aí no quadro, o que você vai ter? As transformações. As equivalências. Então, lendo aqui bonitinho, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico a 1 ml e 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Ah, Lucas, entendi. Então, essas são as equivalências que você citou no início da aula? Sim. É para decorar? Se você conseguir, beleza. Se não conseguir, a primeira você conhece conceitualmente, as outras dá para você mexer e encontrá-las. Beleza? Então, agora chegou o nosso momento de prática. É o nosso momento de exercitar. É o nosso momento do Kamehameha. Vamos lá, Dani. É 1, é 2, é 3 e é Kamehameha. Olha, senhor e senhora, hoje o bicho vai pegar, porque hoje só questões tops. Se liga, hein? Parafraseando a nossa querida filósofa contemporânea. Não, Luizinho? Vamos que vamos. É 1, é 2, questão 1. Com uma garrafa de água de 1 litro, quantos copinhos de 200 ml podemos encher? Ô, turma, vamos pensar o seguinte, ô professor, mas a resposta já está na tela, é? O nosso objetivo aqui é justificar todos os passos para você chegar na conclusão que são 5 copinhos. Então, vem comigo que vamos resolver juntos. Então, aqui, turma, a ideia aqui vai ser muito simples. Você tem 1 litro de água e você quer distribuir em copinhos de 200 ml. A ideia aqui vai ser o seguinte, você vai pegar 1 litro e dividir por 200 ml. Ah, professor, não, tranquilo. Mas e aí? Uai, litro, ml? Então, a gente tem que padronizar isso aqui, senão vira bagunça. Por que eu tenho que padronizar? Porque a ideia é o seguinte, ou você mexe com tudo com litro, ou você mexe com tudo de mililitro. Então, a ideia aqui fica mais fácil você pegar o litro e transformar em mililitro. 1 litro equivale a 1.000 ml, 1.000 mililitros. Vou pegar 1.000 mililitros e dividir por 200 ml. É a mesma coisa de quanto? É a mesma coisa do que 5 copinhos. Ah, professor, entendi. Então, eu vou ter 5 copinhos? Sim. São questões assim do nosso dia a dia que a gente precisa absorver o máximo possível. Beleza? 5 copinhos. Então, momento do print, momento do registro aí no seu caderno. Agora, questão de número 2. Vamos ver aqui, ó, questão de número 2. Fala o seguinte, uma torneira com defeito desperdiça 250 ml por hora.
Quantos litros de água essa torneira desperdiça em uma semana? Nossa, professor, em uma semana? Vamos ver aqui bonitinho, então, ó. Ó, o que foi dito? Ela desperdiça 250 ml por hora. Por hora. Beleza, aí você tem que pensar comigo o seguinte. Pensa e pensa fácil, tá? Um dia tem quantas horas? 24, não é? Então, ó, eu tô te pedindo em uma semana. Então, a minha ideia vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar 250 vezes 24 para descobrir o desperdício diário, beleza? Então, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, apagando aqui bonitinho. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Beleza, massa. Então, o desperdício diário vai ser de quanto? De 6.000 ml. Beleza, massa. Se você quiser já transformar, fica à vontade. Ó, de litro para ml eu multiplico por 1.000. Se você quiser pensar assim de maneira mais rápida, sem usar a tabela. Agora, de ml para litro, você divide por 1.000. Então, esse valor em litros é a mesma coisa do que 6 litros. Então, esse aqui vai ser o desperdício diário. Em uma semana, você pega esse valor e multiplica por quanto? Por 7. Então, esse valor aqui, ó, vezes 7, o desperdício vai ser de quanto? De 42 litros. Ah, professor, então massa. Entendi. Entendi. Então, eu posso brincar com essas conversões a hora que eu quiser? Sim, pode sim. Então, ó, 42 litros conforme o nosso textinho em amarelo. Continuando, questão de número 3. Qual é a capacidade em litro de um recipiente que tem a forma de um cubo com 2 decímetros de aresta? Então, a nossa ideia aqui é o seguinte, vamos calcular o volume desse cubo. Como que a gente calcula o volume de um cubo? Eu pego o valor da aresta e elevo a 3. Beleza? É o valor da aresta a 3, ao cubo. Então, vai ficar o quê? O volume vai ser 2 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é a mesma coisa do que 8. 8 o quê, Lucas? Decímetros cúbicos. Aí você precisa já pensar nas relações de equivalência. Ah, professor, como assim? 1 decímetro cúbico, 1 litro. Então, 8 decímetros cúbicos equivale ao quê? A 8 litros. Ah, professor, só isso? É. Se você achou em decímetro cúbico, aqui, ó, mamão com açúcar, é tranquilaço, sabe por quê? Porque essa conversão é direta. O que você acha em decímetro cúbico é a mesma quantidade em litro. Fechou? Sim? Então, 8 litros. Deixo essa questão aqui para vocês pensarem um pouquinho. A única coisa que você tem que raciocinar aqui é o conceito de paralelepípedo retângulo. Vai ser o produto das 3 dimensões na mesma unidade. E aí depois fazendo um jogo de saber quantas latas de 20 litros podem ser enchidas com a água desse reservatório. Tenta fazer, casar com a resposta aqui e vai dar tudo certo, fechou? E aqui estão as minhas referências bibliográficas e, como eu sempre digo, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro. Beijo, turma!